Bem-vindos, bem-vindos a mais um Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Esse mês de novembro, estamos com a temática especial, que é Novembro Azul, um entendimento bíblico do papel dado ao homem. Na verdade, dado a ambos, mas especialmente ao homem. Então, temos tido algumas lives extras. Estamos com a nossa segunda live extra hoje, cujo tema é Em Defesa do Casamento, um testemunho de amor e dependência do Senhor, com o pastor Jonas e Lia Xavier. Então, eu espero que você seja edificado. Se você não assistiu às lives anteriores, volta lá para assistir e que você possa ser abençoado com o ensino. Então, o pastor Jonas e a Lia já estão por aqui, eu vou colocá-los. Deixa eu rechamá-los aqui. Prontinho. Oi, Gisele. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Oi. Prazer revê-los depois de um tempo. Realmente. Muito bem-vindos a Unidas pela primeira vez. Espero que vocês possam retornar. Então, eu conheci o pastor Jonas e a Lia em Curitiba. Foi um tempo muito especial com eles. Eles são muito gentis, muito legais. Gostei bastante. E foi um tempo muito proveitoso que tivemos juntos, graças a Deus. Então, o pastor Jonas, ele é pastor da Igreja Batista Nova Esperança, casado com a Lia Xavier, está ao lado dele. Eles têm duas filhas, a Isabela e a Júlia. Isabela tem quantos anos? 6. 6 aninhos. E a Júlia tem? 2. 2. Peguei ela bebezinha no colo. Então, a Lia, ela nasceu em Fortaleza, mas foi bebê para São Paulo. E o pastor nasceu em solo baiano, mas também foi bebê para Manaus. Interessante. E eles vão contar um pouco da história dele, onde eles se conheceram e tudo mais. Então é isso, o pastor ele já vem de uma família cristã, o avô dele se formou aqui no seminário, aqui em Natal, Batista Bereano. Eu estou a cerca de 2 minutos desse seminário onde o avô dele se formou. O pai dele se formou no seminário do Cariri e ele se formou em outro seminário que ele vai falar também agora à noite. Então é isso, eles estão aqui para dar um testemunho. O tema é Em Defesa do Casamento, um testemunho de amor e dependência do Senhor. Eles vão contar um pouco de como eles se conheceram, de como foi a ação de Deus na vida deles para eles se casarem, e vão então falar um pouco sobre o casamento também, o casamento ideal. Então é isso, fiquem à vontade para começar esse testemunho de como se conheceram. Mais uma vez eu ratifico, tem sido um prazer tê-los aqui no Unidas. E realmente são pessoas muito queridas. O pastor Jonas e a Lia são gente fina mesmo. Obrigada. Obrigado. Você está ouvindo bem a gente? Sim, estou ouvindo. Graças a Deus. Isso é um fator muito importante. Tivemos algumas lives comprometidas com o som. Sim. Estou ouvindo bem, graças a Deus. Tá, eu vou começar contando um pouquinho então de como eu cheguei no seminário bem rápido. Eu entrei Perfeito. na faculdade em 2002 e cursei, Deus me deu o privilégio de cursar engenharia elétrica. E daí quando terminou em 2009, eu decidi ir ao seminário, vim aqui para o Sul, o Seminário Batista Regular do Sul. E daí eu já tinha até passado por um relacionamento anterior, chegamos assim sem ter a menor intenção de se conhecer, de nos conhecermos, né? E a gente passou ainda uns 2 meses, né? E eu lembro que logo quando ela chegou, ela foi a última aluna chegada da nossa turma. E quando ela chegou, os rapazes no dormitório masculino tinham pedido pizza, né? Ou era esfirra, alguma coisa assim. E a gente, querendo fazer uma boa ação, né, para as moças, a gente foi do outro lado oferecer para elas se elas não queriam. Então a gente falou com a mãe de dormitório. E daí, na hora que ela veio atender a porta, tinha 2 alunas, né?
Uma tava de um dos lados e ela tava meio escondidinha assim no canto, né? Eu tinha acabado de chegar. Então eu olhei, cumprimentei a aluna que eu já tinha conhecido, falei com a mãe do dormitório e eu olhei e vi aqueles olhos assim, né? Fixos em mim, só que até então a gente estava tranquilo. Aí eu, legal, né? Muito prazer. E daí eu voltei pro dormitório, a gente comeu e os meses foram passando, até que eu comecei a observar que a gente foi trabalhar na mesma igreja, eu lembro disso. Uhum. E daí eu comecei a observar, né? Poxa, legal, né? Uma irmã e tanto, né? E as conversas e eu fui vendo que ela era uma pessoa muito séria, muito comprometida. Comecei a ver traços fortes da fé dela, que era um fator que para mim tinha muito peso, né? Mas até então eu estava naquela resistência, né? Não quero nada agora, não quero nada agora. E foi acontecendo de eu conhecê-la mais, e daí chegou um ponto que foi inevitável, né? A gente chegou a um ponto de se conhecer tão bem e começar a se gostar, né? Que eles tiveram de separar a gente da igreja e ela começou a assistir em outro lugar, mas a gente Oh. continuou se gostando, né? Então, quando terminou essa fase, no fim do ano, eu pedi ela em namoro. Fui visitar, né, na casa dela lá no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E aí, a partir daí, a gente só começou a se aproximar mais, né? Foi muito bom. Então, só uma dúvida. Falou que se conheceram no seminário, né? O seminário é o Seminário do Sul, Curitiba, para o pessoal que talvez pegou muito bem essa parte. Se conheceram no início do ano ou foi no meio do semestre? Que tem alguns alunos que chegam no meio do semestre, né? Isso, Ela não, chegou foi no no meio do início. semestre ali? Não, ela chegou junto comigo. Chegamos junto. Chegou junto. Ah, então isso levou um ano. Ela foi a última que chegou. Cheguei assim, atrasada. Certo. Então foi um ano de observação, conhecimento, assim, se aproximou, mudou de igreja. E aí Deus foi trabalhando no coração de vocês. Final do ano já pediu em namoro, foi então visitar a família dela. Sim. Então Levou um deu bom um ano. tempo. Foi? Levou um bom Foi. tempo, um ano, né? Que às vezes alguns relacionamentos são mais rápidos. Talvez o contexto no próprio seminário, né, também. Sim. É, Sim, aqui é eles têm uma mais. regra. Uhum. Eles têm uma Pode regra falar. que você pode oficializar o namoro depois de um ano. Depois de um ano. Então, sim. E é tempo suficiente mesmo, para não ser algo precipitado, né? Sim, bem a cara de vocês também, né? Que é o perfil individual. Aham. Ótimo. Sim. Pode prosseguir o diálogo. Só queria parar para frisar isso aí. Pode prosseguir. E uma coisa que deu muita segurança pra gente, porque no outro ano a gente já noivou, namorou, né, oficialmente 6 meses, noivou e já casou em um ano. Então Em foi um um ano, tempo relativamente rápido, né? Só que uma coisa que a relativamente. gente não contava que aconteceu é que a gente tinha muitas pessoas em comum desde a infância. Então, meu Uau. pastor já tinha tido contato com o pai dele, pessoas iam da minha igreja para ele e vice-versa. Isso. Então, a gente teve muitos conselheiros, muitas pessoas que puderam nos ajudar a se conhecer melhor, né? Nesse sentido. Isso. A gente já tinha alguma referência um do outro, né? Sim, porque eu me embasava muito. Tipo, às vezes a gente mostra o que a gente quer mostrar, né? Mas quando a Sim. gente vê o que falam da pessoa, é diferente. Né? Isso é muito importante. Então ajudou assim nessa decisão relativamente rápida, né? Que é o que a gente vai. Sim. Entendi. Foi buscar o histórico, né? E aí tinha respaldo, né? Isso. Sim. Muito importante. Muito E bom. o diretor do nosso seminário, que foi um grande conselheiro para nós, né? Ele falou: vai atrás, descobre tudo que você tem que descobrir. Não é deselegante ou feio fazer isso, né? Você tá gastando a única cabala que você tem o resto da vida, né? Então é o momento que você tem para fazer uma decisão tão importante. Né? E a gente sentiu segurança e casou em um ano, né? Noivou, casou. Realmente, Um foi um ano tempo conhecendo, um ano noivado e casado. perfeito. Foi um tempo relativamente rápido. Mais um ano já se observando, se conhecendo.
E é isso mesmo, assumir o compromisso para valer, né? Que é o ideal mesmo, é o plano de Deus. Maravilhoso. Então, o que levou vocês a fazerem uma boa escolha? Que no caso essa escolha aí, né? De se tornarem uma só carne e de casarem. Quer começar? Pode começar. Eu acho que a primeira coisa, na verdade, a primeira coisa que eu prezei muito e foi muito interessante que as mentes estavam trabalhando juntas foi a dependência de Deus, porque a gente tinha muito medo de errar, né? Com uma decisão tão importante dessa. E até me lembro que eu falei para ele assim, olha, se algo der errado, se eu perceber que tem alguma coisa que não tá andando junto, se eu perceber algum incômodo no meu coração, o Espírito Santo me incomodando de alguma forma, alguma coisa muito errada que eu tenho que trabalhar em mim, ou vice-versa, né? Eu vou desistir, mesmo que eu esteja apaixonada, eu goste de você, eu quero depender somente de Deus, que ele colocar no meu coração e das evidências que a gente tem. Então, isso foi muito, muito importante para nós, né? Essa dependência, oração, muita oração também, instrução bíblica, muitos conselhos, como eu falei. Né? Conselho é muito importante de pessoas que você vê que são sérias, que te amam, que quer seu bem. Então, tudo isso eu acho que engloba em entender de Deus. Em colocar Deus em primeiro lugar acima da nossa vontade. Né? Exatamente. Verdade. Eu lembro... Pode falar, desculpa. Não só seguir as emoções como é o comum, né? Sim. Uhum. Tô sentindo, eu vou, né? Eu tenho que ir. Se eu não for, mas toda uma decisão pautada em quando você é racional, você realmente vai atrás. Quando você está tão apaixonado, acho que pouco importa, eu só quero seguir. Que ninguém me impeça, né? Muitos vão dizer isso. Até tomam como inimigo alguém que eu acho que você poderia observar melhor, fulano e tal. Não, você deve estar errado. Que é o meu bem, você não ia ser feliz. Alguns vão acusar, né? E realmente precisa, é uma demonstração de amor. Dizer que pode, observe melhor, porque realmente é uma decisão para a vida toda. Sim. Até porque a gente conheceu muita gente que tinha a intenção, certo? Tinha vontade de acertar, mas muitas vezes não respeitava certos limites. Por exemplo, não é errado você sentir emoção para decidir. Isso é parte de você, precisa, certo? Mas o problema é que fechava um lado e se enxergava pelo outro, né? Então fazia uma novela na cabeça e as decepções eram muito fortes quando dava errado. Então tem que ter um equilíbrio, na verdade. Essa é o ponto, né? E a gente era um ponto em comum que a gente foi descobrindo depois, conversando, né? A gente tinha medo de errar nesse aspecto. Eu já, como você também e vários, né? A gente já pôde presenciar gente que casou e teve um casamento difícil, triste e acabou muitas vezes em divórcio e você não quer repetir essa linha, você acompanha as duas partes olhando de fora. Então a gente tinha esse medo de errar, a gente ficou muito esperto. E um dos versos que eu lembro que me consolava muito era Provérbios, aqui 18 e 22, falando sobre ao homem que teme ao Senhor, a este lhe dará a conhecer o seu caminho. Então a gente se prendeu nessa verdade, né? Quando a gente está a fim de acertar, a gente busca Deus, Ele se deixa achar. Então não é impossível fazer isso, não é uma coisa distante, né? Como a gente gosta de falar, transcendente, não. Né? Não está lá distante e só essa coisa pode nos atingir. Não, ela está palpável. Então a gente foi nesse caminho, a gente ouviu bons conselhos, a gente buscou. Né? Então isso fez toda a diferença nesse aspecto de depender de Deus. Esses três aspectos fazem parte dessa dependência de Deus. É verdade. Bem colocado. Que os jovens possam seguir esse mesmo conselho, trilhar esse mesmo caminho, né? Para tomar essa decisão. Muito importante. Tem outros dois elementos que a gente estava listando, que um deles é a dependência de Deus, o outro que a gente listou foi ser sincero consigo mesmo e com outra pessoa.
que é algo que os jovens estão esquecendo, né? Sim. Por exemplo, às vezes você quer não deixar de agradar a pessoa, então você se engana, ou pelo menos engana ela. Ou às vezes você está vendo que tem algo que não encaixa bem nessa história, e você deixa de ser franco consigo mesmo. Você carrega um peso que não precisava carregar. E essa sinceridade vai fazer toda a diferença. Você ser franco, né? Verdade. Às vezes, então, Naquela... quando está dominado pela emoção, você tem medo de perder a pessoa. Então, talvez seja esse o motivo que faça com que não seja transparente, né? Aí, quando você está descansado, se não for de Deus, tudo bem, eu estou em paz. Então, você consegue ser transparente, né? Sim. Porque você está racionalizando, você consegue perceber coisas. Não é simplesmente a emoção que domina, como o pastor falou, a emoção é importante, mas ela está sendo controlada, digamos assim, pelo Santo Espírito, que deve dominar, né? Assim, os pensamentos, tudo. Sim. Nesse aspecto de sinceridade consigo mesmo, e sinceridade com o outro, o problema de muitas pessoas pensarem em si mesmas e esquecerem do serviço ao outro, eu acho que eu cheguei a comentar com você que a gente tinha uns horários de namoro no seminário. E um desses horários eu já estava aflita com esse sentimento de não querer errar, né? E eu cheguei para ele e falei, olha, se eu não tiver certeza, até o dia... Assim, a gente pode ter noivado, casado, escolhido tudo casamento. Mas se acontecer alguma coisa e me incomodar, eu não vou, tá bom? Eu não vou no casamento. Aí eu pensei que ele ia falar assim, então, né, agora eu não quero mais. Aí ele falou assim, tá fechado então. Tá fechado, eu também. Mas foi engraçado que nenhum dos dois ficou com medo, né, de deixar o outro lá. Isso. Então, eu percebi esse cuidado comigo também. Ele mútuo, né? Então, foi muito interessante ver o nível de maturidade nessa área que os dois estavam juntos. Porque não adianta, às vezes, um tá pronto, né? E o outro ter que arrastar o outro sempre nessa situação, né? Então, essa sinceridade consigo mesmo e com que o outro também é muito importante. É um cuidado, né? No caso, o pastor Jonas, uma pergunta pessoal, já falou aqui na live que já tinha tido um relacionamento, foi isso? Isso, já A tive. Lia tinha tido um relacionamento anterior? Não. Não, Não. né? Todo esse cuidado e não tinha tido, porque às vezes, quando você tem um relacionamento, você fica mais cuidadoso porque você já sabe que pode ser cortado, né? Já teve um e já não deu certo. Então, você pensa que a probabilidade de não dar certo também é grande. Aí você fica mais cauteloso. Mas no caso da Lia, tinha toda essa cautela, mas não tinha ainda se relacionado, né? É interessante. Sim, mas eu tinha várias amigas. Assim, eu acho que, e Tá eu vendo? tento passar isso para as minhas filhas, que o erro, você não precisa aprender só com erro, você pode aprender com o erro dos outros, né? Infelizmente. Mas você Sabedoria. observar as situações ao seu redor te poupa muitas desilusões, muitos erros, né? E eu tinha muito esse receio, porque várias amigas passaram por situações difíceis. Tem até um verso em Muito bom. Provérbios, acho que fala Muito isso, bom né? Que mesmo. você, Preservar, o né? prudente, ele vê o mal e se desvia, e o tolo, ele vai, passa e cai dentro, né? Sim. Então, você observar o que está acontecendo ao redor e você já toma os passos antes de precisar chegar no limite. Sim. Uhum. É verdade. Sabedoria. A Eu não idade sei, que vocês tinham na época? 21 21? e 24. Acho Não, que tá 25. 25? É. Eu nem me lembro. Quando a gente casou, você está perguntando, ou quando a gente se conheceu? Quando se conheceram e começaram a se relacionar. Eu tinha acabado de fazer 21 e você Eu virei 24. 24, né? São 4 anos, 3 anos e 8 meses. Eram relativamente jovens, estavam com uma boa maturidade para a idade. Muito bom. Mas ela era mais madura que eu, então ficou igual. Idade mental ficou igual. Não, ele é É mais. bem comum isso. E daí A ela mulher amadurece mais me cedo, né? amadureceu depois. A gente se afia, né? Uma outra é verdade, né? A gente vai se aprendendo juntos, né? Vai. Até por ter temperamentos bem diferentes, isso faz Sim, parte da beleza de tudo, né? faz parte. Deus sabe como encaixar essas vidas assim. Né? Interessante. A gente tinha listado um tripé de como você fazer uma boa escolha.
Um deles era depender de Deus, o outro era esse de você ser franco consigo e com o outro. E um terceiro é de você buscar maturidade ou responsabilidade, né? Que é uma coisa também que muita gente esquece desse passo e precisa ter. Você acompanhar a sua idade física, né? A idade do corpo. Tá? Você vê muita gente com uma cabeça branca, 50 anos e brincando de videogame, assim como se fosse o garotinho da rua lá, que tem uns coleguinhas, né? Não, isso não é que não possa, né? Claro. Mas a ideia é que tem que acompanhar a idade física, talvez ir até além dela, se possível, né? Então, por exemplo, tem jovens hoje que tinham, vamos supor, de 14 anos, eles não tinham a mesma responsabilidade que eu já tinha na minha época. Não que isso é um mérito que eu criei, sabe? Mas é de se observar como as gerações estão ficando vazias disso. Então, a tendência a esvaziar, né? Você fazer a gente chama de piar aqui em Curitiba, né? O cara, 20 anos, ele não sabe o que é da vida, ele não tem nenhuma profissão, nem que seja técnica, que precisa, e homem é diferente. Com 12 anos, você já pode largar coisas importantes na mão dele. E você vê que garotos de 12, 13, 14, eles estão zerados, vazios, eles não têm o que oferecer. Então, não é de se esperar que eles vão fazer uma boa escolha ou construir um relacionamento sério. Não é de se esperar. E eu acho que é a questão de administração também, né? Você tem que saber o mínimo de administrar uma casa, o mínimo de administrar finanças, de administrar suas próprias emoções. Não é qualquer... na verdade, você não deve sair falando por aí do seu relacionamento, ou ir para casa dos pais, ou ligar para a mãe. Isso está completamente fora, né? Isso faz parte da maturidade, da responsabilidade que se espera de quem casa. Então, para chegar na escolha ideal, tem que ter uma responsabilidade. Isso aí entra o papel dos pais, né, na preparação. A gente tem uma geração de homens omissos, também os pais são culpados, né? Com certeza. Com certeza. Muito triste esse padrão aí que o pastor falou. É um dos motivos. Eu sei que temos muitas mulheres que querem ser independentes, sim, o empoderamento feminino. Mas, tirando por nossas igrejas, temos moças que são fiéis a Deus, comprometidas. E elas estão solteiras, né? Não é porque querem, não. Queriam já estar casadas, comprometidas com alguém, ter uma família, cuidar de uma família, mas não tem encontrado homens. A ausência de homens, como o senhor descreveu aí, homens maduros que sabem o que querem. Uma vez me deparei com um certo rapaz que tem certa postura e tudo mais, assim, a maturidade iria levar tempo. Então, assim, a pessoa decide se quer ficar e empurrar a coisa ou simplesmente deixar de mão, assim, mas porque o ideal era que já viesse já pronto, ou pelo menos encaminhado. Sabemos que a mulher ajuda o homem também a amadurecer, ambos ajudam um ao outro, mas fica difícil se você vai lidar com uma criança, né? Na maturidade nesse sentido. Como o povo daqui disse, né? Aí é BO, né? Você casar com um jovem que você vai ter que ensinar, não dá certo. Vai trazer muita frustração. Dos dois lados. Ontem eu falei pra ele que entre várias coisas, né? Porque eu acho que você tem que ser, não é a palavra exigente, mas você tem que ter, assim, ser criterioso com quem você escolhe também, né? E uma das coisas que estava nos meus critérios que ele supriu muito bem foi essa segurança. Ele passou uma segurança muito grande. Uma segurança de caráter, de serviço, de amadurecimento. Que fofo. Ele vai chorar. E é possível. Tá me paquerando de novo. Tá paquerando. Pode paquerar. Assim, por eu ter 21 anos e não ter, né, namorado e tal... E algumas mães de amigas minhas falam, nossa, mas você, né? Mas eu tava esperando a pessoa certa, pra não perder tempo, né? Eu tinha um critério e eu até pensava, talvez eu nunca vou achar alguém com esses critérios, mas é melhor ficar quieta só, né? Do que ser precipitada. E Deus abençoou, né? E foi isso. Verdade, Lia. Sobre essa questão que você falou aí que o pastor, né? Passar essa segurança, realmente a mulher gosta muito disso. E a gente tem sentido falta de homens que têm postura, firmeza, convicções, sabe o que quer. E você lembra que você contou algo que me marcou muito sobre o testemunho do pastor. Não sei se você quer contar,
eu não combinei com você antes, né? Mas era sobre aquele episódio no seminário sobre o amigo dele que ele Ah, sim, foi ajudar. sim. Não sei se quer contar ou se é algo muito pessoal. Não, posso Que contar. episódio? Não, É é que curioso. assim, ele contou Pode meio contar. rápido o Pode. nosso o testemunho, porque senão ia ficar muito tempo para contar tudo o que É. aconteceu e tal. Mas começou, ele meio que gostou de mim antes, né? Uhum. E eu ficava resistente. E aí eu ficava, não, e fugia. E aí teve um dia que um nosso amigo não chegou para aula. E aí um colega do lado ia levantar para ver o que tinha acontecido, né? Porque ele nunca faltava, era uma pessoa responsável. E aí o professor falou assim, olha, se você sair eu vou te dar falta, alguma coisa assim, né? E você vai ficar prejudicado se você for sair agora, mas você tá livre. E aí esse aluno sentou. E aí ele falou assim, professor, então eu vou lá ver se ele tá bem, porque ele tava passando mal esses dias. Não tem problema, pode pôr falta. Aí levantou e foi. Aí eu fiquei olhando assim, falei, que espírito de serviço, que espírito assim, de doar, de se preocupar com o próximo, né? E isso me começou a abrir meus olhos a enxergar as virtudes que eu tinha, né? E aí começou a tudo acontecer a partir desse episódio, né? E são esses detalhes, sabe, que você vai testando no caráter da pessoa, porque ele vai se abnegar no casamento e foi isso que aconteceu. Tô sem graça. Então, foi ela que pediu pra contar. Não, poxa. Aí termina a história. Quando ele chegou lá, ele tava. Aí eles tinham Vou dar outra. corda ainda. Não, aí ele chegou lá, ele tava pronto pra aula, só que trancaram ele dentro do dormitório, não foi? Aí ele só foi lá abrir a porta. E o professor deixou ele assistir a aula, não aconteceu nada depois. Mas estava precisando da ajuda dele. Então ele foi corajoso e realmente, como a Lia falou, essa questão de se preocupar, né, com o outro. E também ter sido corajoso, porque a gente tem visto a geração de homens que não tem coragem, não. Às vezes até de cortejar uma moça, pastor. Tá até interessante, mas a preguiça é tão grande que eles se levantam para ir atrás. E a luta é muito triste. É como o professor Girafales, né? Eu não me atrevo. E aí a dona Florinda diz, pois se atreva. Aí esperando, né? Tá precisando de uma que se atreva. Mas olha, se consola também alguns desses rapazes. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo, ser corajoso. A gente aprende isso. Tem que correr atrás para você adquirir esses traços de coragem, certo? E aí vai muito contato próximo com Deus para você entender o conceito e em que situações você tem que usar ela, de que maneira. A Bíblia ensina isso. Ensina bastante, na verdade. Perfeito. É o temor do Senhor que guia o homem na sabedoria, né, pastor? Isso, é isso aí. É isso mesmo. É bem isso. Perfeito. Pode continuar. Estamos na metade do nosso tempo, ainda temos outra metade. Ok. Você quer comentar alguma coisa sobre essa dificuldade de maturidade? Mais ou menos, né? Tá. Uma das coisas também que a gente achou que seria interessante para quem está ouvindo é mostrar que o casamento ideal é possível. Ele é possível? Com certeza ele é possível. E uma das coisas que a gente tem acompanhado principalmente é o Salmo 128, que ele é uma profecia, certo? Uma promessa / profecia muito forte. Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, a tua esposa ao redor da tua casa como uma videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa, e mostrando como o homem que tem no Senhor ele pode usufruir dessas coisas. Ele vai ter a alegria de ver os filhos ao redor, eles não estão fora de casa. A esposa está ali com ele, como uma videira. A videira ela é uma fruta que traz alegria quando você vê. A gente visitou já, né, alguns vinhedos aqui em Curitiba, tem bastante. E é muito legal você ver aquilo e provar do fruto saboroso ali tirado na hora, sabe? Você vê a alegria da planta brotando e é muito lindo isso. Então, em essência, Deus ele não promete uma coisa, ele não cria algo que não vai dar certo, certo? Então, mesmo que a gente tenha um mundo caído e com a consequência depois do Éden,
você vê que casais foram felizes na história. Um deles, por exemplo, era Eucana e Ana, que mesmo não tendo filhos, eles eram felizes entre eles. Ao ponto de Eucana arriscar dizer, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Ela com certeza poderia dizer, claro que você é. Só que ela estava enfrentando uma luta maior ainda, que era a opressão da Penina, né, a outra mulher de Eucana. Então, assim, em essência, você está vendo que essa coisa de felicidade no casamento, ela é totalmente possível, ela é tangível, ela é próxima. E Deus, ele promete isso não uma vez, mas vários momentos ele faz isso. Então não tem por que a gente duvidar. O mais interessante ainda foi que na minha curta carreira de pastor, e a gente tem trabalhado muito muito fortemente com aconselhamento bíblico, a gente Amém. entendeu o poder que tem isso na igreja. A gente viu pessoas recuperando seus casamentos. E não por mérito, a gente não conseguiu mudar o pensamento delas, o coração. A gente só foi jogando fatos e mostrando o que a Bíblia dava como regra, padrão. E eles foram seguindo o próprio caminho, tomando as próprias escolhas. E depois eu vi casais se fortalecerem. Depois, assim, de ter um fio segurando os dois, sabe? Estava a ponto de divorciar. Um falou para mim, pastor, a gente vai se separar. Eu falei, mas já decidiram? Já, a gente vai se separar porque aconteceu isso, 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 isso. E depois a gente viu eles mesmos começando a consertar o próprio caso, entendeu? A gente viu outros casos também semelhantes, casais tomando boas decisões quando viram o que Deus espera para um casamento. Então a resposta é, claro que é óbvio que dá para ser feliz no casamento. Interessante que a gente vê o contrário por aí, né? Turma contando o contrário. É isso que eu estava pensando. As pessoas às vezes ironizam o casamento de uma maneira tão pejorativa, né? Fazem piadas de mau gosto, fala sobre esconder uma coisa do outro. Tem diferenças de gênero, né? Que são interessantes, que são divertidas. Gênero e entre gênero, homem e mulher são diferentes. Isso. É verdade, gênero, né? Tá certo. Então, as pessoas ironizam muitas vezes e acham que, é assim mesmo, você casou, acabou, né? Então, eles brincam com o que é sagrado de uma maneira que às vezes impregna na mente do jovem que casamento é ruim e acaba havendo uma inversão. A gente estava conversando que muitos namoros têm uma dependência emocional gigante ali e um não pode separar do outro, sendo que a gente nunca viu namoro na Bíblia, por exemplo, né? E aí os jovens ficam dependentes emocionalmente, e aí se um termina com o outro, aí é terrível, aí, né? A gente já pegou vários casos assim. E aí quando o caso inverte, aí é uma desvalorização do emocional do outro, do desejo do outro, do serviço ao outro. Então, essas coisas têm invertido a mente das pessoas, né? O namoro é paixão, aí o casamento não. Casou, né? Tem a lua de mel, primeiro ano e acabou. Vazio o sentido verdadeiro. Sim. E não precisa, não é para ser assim, na verdade, né? Sim, com certeza. É verdade. Eu acho que é porque o tempo... Travando aí para você? Não. Agora não. Mas acho que alguém falou aí. Mas eu estou acompanhando bem, para mim não travou não. Eu acho que um dos motivos também eu noto que há uma inversão mesmo de não entendem qual é o papel do namoro. O papel do namoro é para conhecer o outro em termos de caráter. Para isso envolve maturidade. Deixa o contato físico para o casamento. Mas essa ligação emocional faz com que queiram estar juntos fisicamente. E aí gastam o maior tempo nisso, não se conhecem, quando vão se casar, aí já não querem mais ter tanta essa intimidade, já que agora pode. É o plano do inimigo, né? Que quer inverter as coisas. Aí você vai conhecer o caráter do outro, aí vai ter um monte de surpresas. Mas você não conhecia não no namoro, não, que estava gastando tempo fazendo outras coisas, ao invés de gastar tempo na coisa exata, que é conhecer o caráter, né? E se preparar. Se tem alguma coisa no caráter que não está... Então vamos alinhar isso ou vamos nos apartar, já se for algo sério, né? Assim, um problema seríssimo que não dá para corrigir agora, é melhor se separar nesse período do namoro, acabar o compromisso. Mas eles não têm maturidade, não. A maturidade emocional é de uma criança mesmo, um adolescente, né? Pode falar. Um detalhe também que tem que ficar bem claro é que existe
um risco de ter dependência emocional, Sim. certo? Você explicou bem certo sobre você estar num relacionamento que você tem que descobrir coisas sobre a pessoa e você tem a tendência de passar para o lado físico, certo? Existe a dependência física, né? Mas a gente está referindo-se ainda nessa outra fase de você descobrir a pessoa. Muitos eles se perdem e eles tendem a ficar dependentes emocionalmente da pessoa. Então, por exemplo, se racionalmente a gente vê esse relacionamento podia encerrar agora, não dá certo. A pessoa está agarrada emocionalmente de alguma forma, talvez para não se sentir desvalorizada, para não se sentir rejeitada, e aí não termina e carrega aquilo, entendeu? Então você às vezes nem está dando ênfase no outro lado, mas você já está preso. Então é isso Sim. que é uma das coisas que é necessário você ter a frieza de quando você perceber, não tem por que continuar junto. O namoro em si, ele não é uma regra. Sim. É tudo porque também reflete o relacionamento com Deus, né? A Isso. pessoa não está bem em relacionamento com Deus, então acaba que pode ter essa ligação com outro, meio que uma ligação idólatra, né? Como se ganha no outro uma identidade de vida, de propósito. E esqueceu de que nossa identidade de vida e de propósito é no Senhor. Deus pode querer unir aquela pessoa comigo para caminhar nesse propósito ou não. Pode unir uma outra pessoa. Você está tranquilo nesse sentido. Claro que, eu achava que era aquela pessoa. Você pode sentir aquela tristeza, né? Mas eu estou caminhando dentro da vontade do Senhor. Aquela coisa de entristecidos, mas sempre alegres. Sim. Isso. Porque isso é maturidade, né? Cristã. Isso. E o sentimento é algo que vem, você não tem às vezes controle, mas você escolhe o que você vai fazer com ele. Você uma hora vai embora, aquela tristeza, e quanto a gente menos espera, Deus mostra que aquilo realmente ia ser uma tragédia. Isso. Né? Então, quando você coloca a sua razão na frente assim, sua dependência de Deus na frente dos seus sentimentos, aí flui. Né? É isso. O pensamento deve governar as emoções, não o contrário, né? É que alguém ilustrou da seguinte forma, um carro que tem puxando outros trilhos, né? Então, quando o que vai na frente consegue guiar, os que vêm atrás vai direitinho. Agora, se aquele da frente, o que está atrás vinha para frente, descarrilha tudo, ele vai acabar parando. Então, as emoções, elas são maravilhosas, mas para serem guiadas por uma mente que, por sua vez, é uma mente transformada pela palavra, né? Sim, com certeza. Porque só é possível experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável se tivermos uma transformação de mente, conforme Romanos 12, né? Sim, com Então, certeza. seria impossível. Bem por aí. E eu acho que uma coisa que acontecia comigo é que eu pensava, bom, se eu não achar a pessoa certa, eu vou continuar e Deus vai me dar graça, né? E quando a gente se conheceu, os dois estavam bem felizes, assim, né? A gente estava satisfeito na nossa vida, separados e contentes, se Deus quisesse que a gente ficasse só o resto da vida, né? Era isso. E isso ajudou muito também, você encarar o casamento só como algo a mais e não algo para sua felicidade plena. Isso ajudou Perfeito. muito quando a gente menos esperou, né? Chega. Aconteceu. Sim. Eu tô falando que tem pessoas que têm sonhos, isso é natural, isso é bom. Mulheres pensam muito assim, né? Sim. Tem meninas que eu pouco conheço. mais ainda do que os homens. Tem meninas que gostam de vestir de noiva desde pequena, é um instinto, né? Sim. Mas tá o coração exposto, se Deus não quer isso pra mim, eu vou continuar feliz. E É verdade. aí é mais fácil quando acontece. Maturidade, né? Aí quando você tem um propósito de casar, casa moça, né? Os rapazes também sondam quais são seus propósitos com aquilo, né? Às vezes é só o propósito de se realizar no outro, mas não é um propósito de glorificar Deus no casamento. Não sabe nada sobre o casamento. Quer casar, mas o que tu sabe sobre o casamento mesmo? O que a Bíblia ensina? Não tô sabendo não. Então, em vez de ela ficar... Claro que você deve, porque assim, eu quero casar, como é que eu faço? Oração é importantíssimo, observação, né? É importante observar digamos que as opções que você tem, perto ou longe, ver se tem alguma opção também, que às vezes nem tem, não tem nenhuma mesmo. Você não consegue enxergar nenhuma. Mas aí depende do Senhor, porque quando vier o momento da escolha, você se prepara, já tem seus critérios, estabeleceu seus propósitos. Não, eu acho que não dá pra gente unir nossas vidas não, porque eu tenho esse plano pra minha vida. Mas realmente muitos jovens se encontram assim meio soltos
sem propósito nenhum, só querendo casar, não sabe nem por quê. Às vezes também é só para deixar de se abrasar. Não é bem por aí. Às Não vezes é para bem por fugir de aí. casa, né? Às vezes para fugir de casa, perfeito. Às vezes para sair, Eu, para ir na mesma onda que todo mundo tá indo, né? Sim. Quando a gente perfeito. namorava, no seminário, era um dormitório dos rapazes e das moças, então tinha muito cuidado, então a gente tinha 2 horas na semana para conversar só, né? Aham. E na nossa época, 10 anos atrás, não tinha esse negócio do WhatsApp, a gente falava por bilhete ainda, né? Eu guardei as vezes. Bilhete, hein? Mas enfim, Você, a gente tinha Veja só. 2 horas cara a cara, era 2 vezes na semana, né? E Aham. eu lembro que duas sempre que eu vezes. lembrava, eu escrevia e ia perguntar pra ele o que você acha sobre isso, o que você acha sobre aquilo, o que você acha se eu fizer isso ou aquilo. E aí eu fui falando assim, né? Porque tem pouco tempo, então tem que falar tudo. E eu achei que ele ia ficar assustado. Eu achei que ele ia ficar assustado, mas no fim, né? Mal ela sabia que eu tava com um monte de dúvida lá também. Vou mandar essa daqui pra ela, essa daqui, essa daqui. A gente meio que Que trocou as joia. figurinhas, né? É. Sim. É um cuidado não só, Maturidade. é o meu egoísmo de ter alguém do jeito que eu quero, mas é saber se eu sou do jeito que tudo certo, né? Do Sim, jeito que. seus gênios também vão encaixar bem. Sim. Por exemplo, dois gênios que são extremamente irritadiços ou que são líderes, vamos dizer assim. Sabe aquele tipo de gente que sempre tem muito projeto na cabeça, é ativo e tal. E se você pega duas pessoas assim, tende a dar Às uma vezes dá briga, problema. é um fogo entre eles, né? Sim, e além disso, os papéis bíblicos, né? No caso dele, se eu sabia o que era uma submissão verdadeira e uma liderança verdadeira, o que ele achava sobre isso. E foi se encaixando, as coisas foram, né, Olha batendo e como Sim, dando certo. sim. o namoro maduro caminha por aí, né? Tem propósitos já convictos, então vocês aproveitavam bem o tempo para usar bem, né? É. A gente sabe que tem momentos que às vezes se dispersa um pouco. Quando tá naquele início, imagino, a emoção um pouquinho mais forte, daqui a pouco você já domina, e aí começa então os alvos, os propósitos. Mas nunca fica só à toa, né? Como a maioria dos jovens. Às vezes acha, aquela menina é tão bonitinha, quero namorar ela. Mas por que tu quer namorar ela? Tu conhece ela? O que tu quer? Assim, quais são os teus alvos com isso? Não, é só achar ela bonitinha e tô querendo Não, namorar com ela, mas não tem propósito. confusãozinha também. Confusão. É. É Tem um verdade. lado, né, de atrair, né, de atração Isso. Sim, física, Tem que tem isso ter, tem que também. ter. Mas sem dúvida. com certeza não é mais importante. E às vezes a gente acha que, se eu atrair por ele, essa área não vai bater. E se for Aham. assim, a outra área não vai bater, sabe? Mas não, se você espera no Senhor, tudo se encaixa Se encaixa também, bem. né? E a gente é prova disso, Aham. que o Senhor tem abençoado, né? Não foi só o caráter dela ou a fé dela que me atraiu, obviamente, né? Eu ficava Sim, pensando, nossa, que irmãzinha, né? Eu- Que linda, né? E daí, isso já foi só uma ajudinha, porque eu já tinha em mente, né? Eu tinha observado, então até hoje eu ainda olho para ela e penso, poxa vida, né? que bela Linda criação do esposa. Senhor. Agora eu que tô assim. Eu tô dando troco, tô dando troco. Não, mas pra Foi você ver como como o Adão Senhor. viu Eva, né? Expressou uma É, poesia linda. é, Mas o Senhor cumpre o que ele promete, sabe? Isso é uma alegria muito grande. E não só na nossa vida. Eu tenho visto casais, como ele falou, que começaram errado, escolheram errado e conseguiram superar juntos isso. E hoje estão aham, muito bem. Isso casais com 40, 50 é, anos de idade, né? uhum, Mas tenho visto jovens também com essa prudência de não pular fases, de procurar saber do outro e dá certo, né? e dá fruto também no futuro. Sim, é que a gente vê muita tragédia, mas a gente esquece de olhar que tem muita gente prudente aí É, tentando fazer o se certo. preparando. Uhum. E com aconselhamento bíblico, nossa, é uma alegria quando um jovem chega pra gente e fala, pra ele, pastor, e aí? O que você acha dessa pessoa? O que você acha que eu tô preparado? Nossa, nosso coração assim, transborda de que é uma oportunidade de ele experimentar a bondade de Deus Uhum, também na vida dele nessa área e em outras, né? Muitas sim. outras. É até um aval que a pessoa
tá entendendo que a gente pode ajudar nessa área. Então, para mim é uma satisfação Sim. poder ajudar. Exatamente. E às vezes estão tão fora, às vezes não compreendem realmente o plano de Deus e vocês vão ajudá-los a ajustar o foco, né, na palavra. Aí começam as mudanças justamente porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Ela transforma vidas. Aí eles veem que vocês também já é um casal que estão vivendo pela palavra, então não vivem de brigas, porque já estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, são controlados pelo Espírito Santo. Começaram, um começo certo também ajuda muito, né? Não que começar errado quer dizer que vai ser sempre errado, mas vai colher as consequências por certo tempo. Vocês começaram certo, estão também colhendo as bênçãos, né? De terem feito boas escolhas. Então podem ajudá-los também pelo próprio testemunho pessoal. Não, a gente também passou por isso, a gente tem caminhado nessa direção e Deus tem nos abençoado. E realmente, como vocês falaram, aconselhamento bíblico, a palavra de Deus é maravilhosa. Os jovens estão precisando de orientação bíblica, justamente porque às vezes conhecem tão pouco, né? O meu povo morre porque eles faltam o conhecimento. Ainda bem que Deus levanta casais, assim como vocês, para ajudarem a mudar a visão, digamos assim. Deus, misericórdia dele, né? Misericórdia de Deus. De usar a gente e de poder ajudar outros. Sim. Isso é muita misericórdia. A gente não merece, não. É verdade. A graça, Mas né? nessa análise, desde a gente está falando de uma análise mais profunda, né, de tantos critérios, mas muitas vezes a gente viu jovens apaixonados e abrirem mão de um relacionamento porque viram indícios que o outro nem era salvo. E olha só, alguns falaram, olha, pastor, eu ia cair num buraco, casar com uma pessoa que nem salva. Aí já iria outro caminho bem mais difícil para ajustar o casamento depois, né? Então, várias tragédias. Porque depois tem filhos e você já deve conhecer, né? Esse ramo de aconselhamento é bem mais complexo. É verdade. Mas começar certo faz toda a diferença. É verdade. Olhar para trás e não ter tantas memórias amargas ajuda muito, né? Desnecessário, né? Você pode pensar nesse conceito, por exemplo, como alguém que está tomando um empréstimo bom, por exemplo, para adquirir uma casa ou começar um negócio. Esse tipo de empréstimo ele é bom, mas você precisa de um nome bom, limpo, uma pontuação boa para os bancos confiarem em você, entendeu? Então, se você trabalhar isso até o ponto de fazer o teu investimento, você não vai ter problema com banco nenhum, você vai conseguir o que você quer. Agora, se em algum ponto dessa caminhada financeira você tiver uma dívida ou administrou mal as suas finanças de alguma forma, seu nome vai ter dificuldades de ter aprovação. Mesma coisa com o início de uma família. Você não vai começar uma família bem se você não se preparar até lá. É um caminho longo, difícil, mas ele dá certo. E os frutos, eles são excelentes, entendeu? Então, vale toda a pena você penar, vou ser redundante aqui, você penar para procurar alguém. É um trabalho que tem um salário que nunca acaba e é maravilhoso. Sim. E é uma oportunidade só, né? O correto é uma oportunidade só, né? Verdade. Por isso que antes de começar... É tão importante antes de começar o relacionamento ter uma maturidade cristã, né? Estabelecer seus critérios e tudo. Para você poder envolver uma outra pessoa na sua vida, você tem que saber realmente para onde você vai, especialmente o homem, né? Já que ele é o líder. A mulher ainda pode mudar, ser conduzida, digamos assim. Ela, sei lá, ela tem uma direção para um relacionamento ou fazer algo na vida. Não, mas eu vou seguir meu marido. Agora, quando é muito o contrário, sei que a mulher ajuda, mas o homem não sabe nem para onde vai. Fica muito complicado, né? Dá uma piorada e cria pontos de tensão, né? Entre os dois. E biblicamente falando, já está em desacordo, digamos assim, porque o homem é o líder, né? Ele tem que liderar. Então, é um critério, digamos que é muito fundamental. E uma das coisas que eu tenho visto é que a gente tem que preparar jovens para serem líderes, né? Porque a gente não tem visto, não. Tem 2 filhas, né, os irmãos, então já deve realmente estar orando, se preocupando aí com a geração de bebês que estão nascendo por aí, crianças, para que
dentre eles saiam líderes que possam, então, tirar a filha da casa de vocês e casar. Virar sozinho no mundo, né? Sim. É uma coisa que a gente fala muito. Como preparar nossas filhas, né? Depende do Senhor. A gente faz a nossa parte, trabalha, ora por isso, né? E aí, muitas vezes, a gente, depois que elas dormem, a gente fica conversando várias horas. Sim. E eu falo, com quem que elas vão casar? Aí depois eu lembro de Elias, né? Falando assim, mas só eu aqui, mas não, tem várias pessoas, né? E Deus vai fazer se encontrarem no momento certo, se for a vontade dele. É verdade. Então, descanso nesse sentido. Ensinar esses passos a serem criteriosas, a esperarem a vontade de Deus. É uma boa receita. É verdade. Em momentos de grande, digamos que apostasia, esfriamento espiritual, as coisas, Deus sempre levanta, suscita histórias lindas. A história de Ruth e Boaz, um contexto tão perverso, tão difícil. Uma história de amor tão linda, né? Tão pura, que nos ensina muitas coisas. Rebeca também, né? Isaac e Rebeca. Uhum. E é até legal lembrar que ele se casou com 40 anos, viu? Quer 40 dizer, anos. ele estava super satisfeito, trabalhando, já tinha um pé de meia muito bem feito. Estava lá orando, sozinho no campo, e de repente chega a Rebequinha de presente para ele, né? Então, isso é um Verdade. O áudio ficou mais distante agora, o áudio. Não sei se... eu falei sobre ser satisfeito enquanto você é solteiro. Deu para ouvir bem? Sim, agora tá bem distante. Não sei se receber alguma ligação, às vezes quando recebe fica distante o áudio. Continua distante. É, Ah, melhorou quando a Lia falou agora. Pronto. E agora? Pronto, melhorou. Tomara que Melhorou. não fez aí. Sim. Então é isso. Temos ainda mais uns 2 ou 3 minutos. Não sei se querem falar mais alguma coisa. Algumas palavras finais. Já expressaram tudo o que tinham para falar. Foi ótimo o testemunho. Encorajador. na verdade, cada linha dessa que a gente pincelou, a gente estava conversando que queria muito mais, né? Questão de maturidade, de conhecer uma outra. Nosso testemunho mesmo, acho que eu já contei para você. A gente for contar detalhes, como Deus foi mostrando coisas, levantando pessoas no momento certo, né? Iria muito mais tempo. Então, se algum jovem for mais maduro, não adianta que procurar ajuda, ir atrás de pessoas, porque cada problema tem uma solução, né? Não acabou. Né? Ah, eu tenho dificuldade nessa área afetiva, vai procurar ajuda. Pensar, mas não é tão fácil, é profunda a descoberta, a busca, mas vale a pena. Então não acaba no que a gente falou, pode ir bem mais, né? Em cada um. Sim. Muito bom. Procurar ajuda em vez de simplesmente... realmente é importantíssimo. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Muito bom. Sim. Foi ótimo. Maravilhoso. Nossa. Espero que Deus continue abençoando o casamento de vocês. Conceda mais filhos se for a vontade do Senhor. E continue usando na igreja aí. Quando quiserem vir a Natal, já sabe que tem lugar para ficar. Obrigado. Igualmente. Já conhece a cidade. Obrigado. Conhece, né? Aqui. Conhece. Cidade maravilhosa, viu? O meu avô estudou aí, ele foi um dos fundadores do seminário, não sei se você sabe disso. Oh, como é o nome mesmo dele? Francisco Xavier. Ele também passou na Bahia, não foi? Passou. Morou no Ceará, na Bahia e no Rio Grande do Norte. Então, tem algum vínculo do meu sangue tá por aí, em algum lugar. Por aí. Sim, que bênção. Tá. A importância aí da terceira geração, né? Seu avô era um cristão, seu pai.
e eu posso. Que bem, terceira geração já, caminhando para a quarta com as meninas, graças a Deus. A importância de ensinar, né? Treinar outros homens para serem homens bíblicos. Como é? Esse é outro assunto que vai longe. Tem muita Vai coisa longe. para. Sim. Mas hoje em dia. Sim. É verdade. Casamentos não podem ser. Deus abençoe. Foi uma bênção mesmo tê-los aqui. Espero que possam retornar em algum momento oportuno. Até uma próxima. Até, tchau, Deus obrigada. abençoe você e a gente aí, viu? Sucesso. Um prazer. Prazer, Deus abençoe. Até mais. Espero retornar a Curitiba, a gente comer aquela comida chinesa ou japonesa? Aquele restaurante lá, gostei muito. Chinesa. É. Chinesa. Gostei bastante. Tá feito o convite, Quando então. vier aqui, vocês vão comer camarão. Eu gosto. Camarão. Então tá. Um prazer. Deus Um abençoe. abraço. Tchau, tchau. Até mais. Ok, deixa eu só. Espero que você esteja conosco semana que vem. O pastor Bruce Nichols vai estar conosco e vai falar o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. Pastor Jairo Cáceres, também o presidente da editora Nutra, a editora que tem traduzido mais dicionário de aconselhamento bíblico, vai estar conosco também. E ele vai tratar o tema Provendo o Exemplo para os Filhos. Muito bom. Beijo, Gi. Espero que o áudio tenha conseguido escutar bem. Criando filhos para assumirem seus papéis dados por Deus. O pastor Davi e a Carol Merck vão estar conosco ainda nesse final de mês. Então não perca, tem muitas lives ainda por vir. Se você não assistiu às demais, volta lá para assistir, que você vai ser muito edificado. Até mais.